Que Eva deu mais crédito à palavra do inimigo que à palavra de Deus, todos nós sabemos. Mas e quanto a nós? Como nós temos reagido e agido com o que a palavra de Deus nos fala nos nossos tempos? É isso que eu quero trazer para a gente pensar hoje. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Maria. Eu tento trazer uma reflexão de forma simples e clara para a gente pensar como nós temos ouvido a palavra de Deus e como nós temos reagido a ela. Porque eu creio que essa palavra, ela nos ajuda a caminhar, ela nos ajuda a interagir com a fé e a avançar na nossa caminhada de fé. Mas será como que nós temos reagido à palavra de Deus? Será que nós temos agido como Eva? Ou será que nós temos agido de forma diferente? A palavra do Senhor lá em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Em outra palavra, o Senhor fala assim: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o apóstolo Paulo, fazendo uma reflexão sobre isso, ele diz assim: assim como o coração do homem conhece as coisas do homem, assim o Espírito de Deus penetra as coisas de Deus e conhece as coisas de Deus. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. E nós temos a mente de Cristo, ou seja, o Senhor já nos deu o seu Espírito e a mente do Senhor Jesus para que nós tenhamos condições de conhecer as profundidades de Deus. Às vezes nós meditamos nesse texto como algo que vai acontecer na eternidade, mas quando nós observamos o que Paulo fala sobre isso, ele fala sobre agora. Ele fala, e o Espírito Santo nulas revelou, está revelado para nós. O que nós precisamos é buscar para termos conhecimento do que a palavra fala. Mas o próprio Isaías, uma certa palavra, ele fala assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi anunciado o braço do Senhor? Ou seja, quem deu crédito àquilo que nós pregávamos? E quem realmente conheceu a grandeza de Deus, o poder de Deus? E eu percebo que nós, a nossa geração, tem vivido assim. Nós temos a palavra de Deus, o Senhor nos dizendo: me busca, e eu quero te revelar coisas profundas, coisas firmes e grandes que você não sabe, que você não entende. E assim como Eva ali no jardim, nós estamos dando ouvido a palavras do tipo: o importante na vida de fé não é você, o Senhor entende que você não tem tempo, né? O importante é ter tempo de qualidade. E eu tenho uma questão com essa frase porque é uma mentira. Você não constrói nada de qualidade sem gastar muito tempo, não existe. Se você olhar em todas as áreas da vida, não existe qualidade sem gastar tempo. E quando nós observamos para a orientação do Senhor sobre como deveríamos agir nesse quesito, ele fala assim: busca o meu reino em primeiro lugar. Quando você buscar a minha face, me conhecer em profundidade em primeiro lugar, as outras coisas eu coloco em ordem na sua vida. E às vezes nós, por ouvirmos a voz do presente século que nós ouvimos, ou mesmo a voz do inimigo da nossa alma, como Eva ouviu ali no jardim, nós falamos: não, o Senhor entende, eu não tenho tempo para conhecer ao Senhor. Mas eu fico me perguntando, o que justificaria nós estarmos vivos aqui na terra se não conhecer ao Senhor? Se não saber quem Ele é, o que Ele tem para nós, as profundezas dele, nos aproximar mais dele, né? E nós estamos vivos hoje, então o Senhor está nos dando oportunidade de conhecê-lo. A questão que nós ignoramos, e eu creio que a gente precisa pensar, é: o que perdemos quando escolhemos dar a voz ao mundo ou ao inimigo em contramão à palavra de Deus, assim como Eva? O inimigo fez uma proposta para Eva que não era mentira. Ele falou para ela: olha, se você comer desse fruto, você vai ter conhecimento do bem e do mal, assim como Deus tem, e de fato ela teve. O que ele omitiu para ela foi tudo que ela perderia por dar ouvidos à voz dele e não dar ouvido à voz de Deus. Eva perdeu o lugar que ela morava, ela perdeu o jardim, um filho dela matou o outro, trouxe um dano para todas as gerações através dessa ação, de dar mais crédito à voz do inimigo do que à voz de Deus. E aí eu trazendo para nós o que nós estamos perdendo de deleite, de desfrute, de conhecimento da pessoa, de quem Deus é, por estarmos às vezes dando voz à voz do mundo.
Não, você não precisa se dedicar, não seja tão religioso, não vá tanto à igreja, não se dedique. A gente, o Senhor entende, e de fato o Senhor entendeu. Eva tinha uma escolha. E ela escolheu dar ouvidos à voz do inimigo, mas ela não deixou de colher as consequências daquilo que ela fez. E aí, o que eu quero trazer para a gente meditar mais é isso: o que nós estamos perdendo por não dar ouvido à voz do Senhor no que Ele fala. Busca a mim de todo o coração. Ele não fala para a gente buscar Ele no tempo que sobra e eu vou entender. Não, a palavra do Senhor não diz isso. Quem diz isso é o presente século, é o inimigo que nos diz isso. Porque, na verdade, ele quer nos roubar o que Deus quer nos revelar. A palavra do Senhor, ela diz: me busca de todo o coração, me ama de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e com toda a sua força. O Senhor não fala metade ou parte, ele fala toda. Empenhe-se nisso. E eu não estou falando sobre você passar um dia de joelhos. Eu estou falando quando você tem entendimento de que o Senhor é prioridade na sua vida, sobre todas as coisas. E aí é gerado no seu coração esse desejo de conhecer Ele em profundidade, em saber o que Ele tem para você. E aí o apóstolo Paulo, levando pela palavra que o apóstolo Paulo fala, ele fala aquilo que o olho não viu, aquilo que o coração humano não imaginou, são as coisas que Deus tem reservada para nós. E o Espírito Santo de Deus nos revela isso. E é para hoje, é para a vida terrena. Paulo está falando, e nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo de Deus nos revelou. E o desejo de Deus é revelar isso para nós. Por isso ele deixou lá em Isaías, coincidentemente, Isaías 33, versículo 3. Ou seja, a trindade é a completude da pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Ele diz, clama a mim, e eu quero te revelar coisas profundas e firmes que você não conhece. E por dar ouvidos à voz do mundo, ao invés da palavra de Deus, muitas vezes, e achar que Deus entende que eu não tenho tempo, entende que eu vou buscar Ele cansado, gastei todas as minhas forças nas outras coisas e vou dar Ele o tempo que resta, a gente deixa de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para revelar a nós no secreto. Tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar e fluir através da nossa vida. E não é sobre nós mesmos também somente. Quando Eva escolheu dar ouvidos à voz do inimigo ao invés da voz de Deus, a consequência foi a toda a humanidade. Quando nós escolhemos ter uma vida superficial na presença de Deus, uma vida superficial de fé, nós deixamos de fluir sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor em profundidade na presença de Deus. Os nossos filhos e as gerações seguintes deixam de experimentar de forma profunda aquilo que Deus tem para nós. Uma das maiores causas de queda do povo de Israel, que a gente observa na palavra, é que a palavra começa dizendo: e levantou-se uma geração que não conheceu o Senhor. Depois de uma geração de homens que viviam profundamente em conhecimento, em vida com Deus, as gerações seguintes iam deixando de ter essa vida na presença dos seus filhos e ensinar os seus filhos como a palavra manda, e levantava-se uma geração que não sabia quem Deus era. E aí essa geração se corrompia, e aí a gente sabe as consequências de tudo isso, até que se levantasse alguém que entendesse que Deus é prioridade, que Deus ele quer todo o nosso coração, ele não quer o tempo que resta. Deus não precisa disso. Sabe, você não precisa viver uma vida assim. É isso que eu tenho pensado muito. Eu não preciso e eu não quero viver uma vida superficial de fé na terra. Eu quero andar com o Senhor na terra. Se eu posso experimentar a presença de Deus de manhã, de tarde, de noite, eu quero, por que não? É o melhor para mim, o que Deus tem para mim é o melhor. Quando o inimigo, quando o mundo te propõe uma coisa que é sutilmente contrário à palavra de Deus, é até verdade, mas é contrário a um princípio da palavra de Deus e nós aceitamos, nós deixamos, nós perdemos de experimentar a totalidade daquilo que Deus tem reservado para nós. E não é esse o objetivo de vida que Deus tem para nós. E por isso que é necessário a gente renovar a nossa mente. Porque enquanto nós estivermos andando em conformidade com o mundo que nós estamos inseridos, e o povo de Israel experimentou isso, né, na Babilônia, por onde eles passaram, enquanto nós estamos andando em conformidade com as pessoas do meio que a gente vive, sem renovar a nossa mente, a gente não consegue viver isso. Por isso é necessário a gente conhecer a palavra.
Porque a gente vai perceber que a palavra de Deus fala o contrário. E aí nós vamos dar ouvidos à pregação, como Isaías falou. E dando ouvidos à pregação como ela é, nós poderemos experimentar o braço forte do Senhor. Deus não tem, o Senhor Jesus, ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu não vim só dar a vida eterna para vocês, mas eu vim dar uma vida abundante, plena, cheia de paz, alegria, cheia de contentamento, cheia da minha presença. Então Jesus ele veio para isso, então ele está disponível para nós. O que nós precisamos é dar ouvido à palavra do Senhor em contrária à palavra dos presentes séculos do inimigo, para que a gente possa experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade do Senhor para nós. Está reservado para nós, mas para isso a gente precisa dar prioridade a isso, entender que quando o inimigo nos propõe algo diferente, o que ele quer nos roubar é infinitamente maior do que aquilo que ele está nos propondo. Quando ele fala para você, Deus entende que você só tem esse pouquinho de tempo. Ele está te roubando a excelência de uma caminhada com Deus sobre a terra. Mas Maria, eu realmente não tenho tempo. Começa a buscar renovar a sua mente sobre quem Deus é e que ele é suficiente para colocar ordem no seu tempo. Deus é Senhor da nossa vida e Senhor do nosso tempo. A palavra diz que nós não somos de nós mesmos. Então, comece a renovar a sua mente, não como a palavra de Deus manda que nós busquemos Ele. É no tempo que sobra ou é como prioridade? Como, Senhor, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não estou conseguindo colocar ordem na minha vida. Eu estou te buscando com o tempo que sobra, mas eu não quero. A palavra do Senhor diz outra coisa. Eu quero experimentar, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. E eu te garanto que o Senhor vai te levar a colocar ordem na sua vida. Outro dia eu folheando as minhas orações que eu escrevo, e eu assim me choquei que eu encontrei um texto que eu falei, Deus, eu quero te buscar e eu quero te conhecer em profundidade. Mesmo que para isso eu precise parar de trabalhar fora. É claro que o meu contexto de vida, eu fui mãe e eu pude ficar em casa, cuidando do meu filho, e eu aproveitei esse tempo de maternidade para me aprofundar. E eu acho que eu busco muito pouco ainda. E eu acho que tem muito mais. Eu sei que tem muito mais. Eu sei que esse oceano ele é profundo. Enquanto eu estiver mergulhando, tem mais beleza, mais graça, mais presença de Deus para ser revelada. Então eu quero te provocar a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. Quem nós temos dado ouvido nesse tempo? Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo venha revelar ao seu coração aquilo que você precisa entender. Que você consiga colocar em prática. Fica com Deus. Deus te abençoe.